algo que o Senhor tem colocado, né, em nosso coração e tem nos ensinado bastante, né? Eu acho que é um divisor de águas na nossa vida, o estudo da palavra de Deus, né? O importante não é só você querer servir a Deus. O importante é você conhecer a Deus que você quer servir. Amém, Jesus? Então, desde lá dos primórdios, né, da humanidade, desde o início, o homem sempre se esforçou para tentar, aleluia, entender os pensamentos de Deus. Isso é uma coisa importante, né? Você saber como Deus age. Abraão foi um homem que ele se aprofundou tanto na amizade com Deus. Ele era, assim, um nível bem alto de amigo de Deus, que quando o Senhor pediu para ele sacrificar Isaac, né, ele foi com Isaac até onde Deus pediu. Só que no pé do monte, quando ele foi subir, ele falou para o empregado dele, né, aquele que acompanhou ele na viagem, falou assim: ó, fica aqui, eu com o menino subiremos, nós vamos sacrificar ao Senhor e voltaremos para vós. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Abraão sabia que ele estava sobre um teste, que Deus estava testando. Era uma provação para ser aprovado. E muitas das vezes, né, quando nós entramos numa provação na nossa vida, a primeira situação de muitas pessoas, é claro que não são todas, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas começa a murmurar. Mas não é, aquela aprovação é para você ser aprovado. Você vai fazer uma prova na escola, vão te dar uma prova, você vai passar por uma provação. Você só vai conseguir ter êxito se você for bem naquela prova. Assim é com Deus também, né? Então, o intuito dos estudos é que nós possamos ser amigos de Deus, nos aproximar de Deus, entender a forma que Deus age, o jeito que Deus quer, né? O que Ele determinou. Isso é muito importante para que a gente possa guiar a nossa vida dentro desta visão, que é a palavra do Senhor. Amém? E assim as coisas vão acontecendo poderosamente na nossa vida. Bem, nós paramos aqui, né? Vamos então ler aqui para a gente dar uma refrescada na nossa mente aí. O mestre não estava em vários lugares ao mesmo tempo, pois era limitado pelo corpo. Então entenda, Jesus como homem na terra, ele estava limitado ao tempo. Hoje, Jesus no céu, ele é onipresente. Ele era onipresente, se desfez disso para descer na terra e agora retornou para o céu. Ele continua, agora ele é onipresente. Aqui na terra, ele era limitado como eu e você a espaço. Amém, Jesus? Portanto, mesmo como Deus, viveu na terra sem lançar mão da onipresença. Também viveu sem fazer uso da onipotência, pois precisou do poder do Espírito para fazer a obra que fez. Então, Jesus, se ele abriu mão da onipresença e abriu mão da onipotência, né, que é algo exclusivo de Deus, o diabo não é onipotente e o diabo não é onipresente. Amém? Os demônios não são onipotentes e nem são onipresentes. Isso é um atributo de Deus e somente dele. Ser onipresente, onipotente, onisciente. Onipresente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Onipotente, ele é o todo-poderoso, não tem mais ninguém mais poderoso do que Deus. E onisciente, ele conhece tudo, tudo nessa terra e nada pega ele de surpresa. Amém? Então guarda isso no teu coração. Jesus abriu mão então de tudo isso. Mas como que Jesus fazia os milagres? Como que Jesus tinha autoridade de ministrar a palavra? Porque Jesus, abrindo mão da onipotência, onipresença e onisciência,
Jesus então se encheu do quê? Do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo era tão poderoso na vida de Jesus? Porque Jesus exercitava o teu espírito. Jesus estava continuamente, diariamente, exercitando o seu espírito. Em vários momentos você vai ver, lendo os 4 evangelhos, que Jesus se retirou para orar, que Jesus se retirou para estar orando ao Pai. Então, vários momentos Jesus é pego na oração. Jesus está voltado para a palavra. Jesus tem uma doutrina dentro dele, e ele aplica aquela doutrina. E um dos fatores mais especiais do Senhor Jesus, ele é obediente ao Pai. Então isso fez Jesus ser usado da maneira que ele foi usado. Agora, Jesus deixou escrito que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, ele ficou somente 3 anos e meio na terra. Um cristão, uma vida igual a nossa, humana, a Bíblia diz que é de 70 anos. Passou disso, é cansado de fato. Então, nós temos aí mais da metade e um pouco na terra. Então, quer dizer, nós podemos fazer ainda coisas maiores que já fizemos hoje, se exercitarmos o nosso espírito, se dermos lugar ao Espírito Santo. Amém? Então, muitas coisas que você quer, muitas coisas que você alveja, muitas coisas que você está buscando, muitas das vezes, isso tudo vai ser resolvido, isso tudo vai acontecer se você exercitar o teu espírito. Nada mais, nada menos que buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. Amém? E ele também se limitou a crescer em sabedoria e conhecimento. E quando revelava segredos e pensamentos dos corações dos homens, precisava ouvir o Espírito Santo, pois não se movia no atributo divino da onisciência, e sim na dependência do Espírito Santo. Então, olha o que nós estamos aprendendo aqui agora. Jesus, ele conhecia os pensamentos das pessoas. Quando alguém ficava no cantinho lá, falando, ele já sabia o que era a pessoa. Quem traduzia isso? O Espírito Santo. Olha que importância você ser amigo do Espírito Santo. Você exercitar o teu espírito ao ponto que o Espírito Santo fale com você. Isso não é um absurdo, irmãos. E nem é uma coisa impossível. Não, é uma coisa possível. E acrescento, necessária para a nossa vida aqui na terra. Agora, é claro que se nós ficarmos somente com os nossos pensamentos aqui neste lugar, somente buscando as coisas desse mundo, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai ouvir. Porque se você aplica a tua vida somente nas coisas dessa terra, você vai ouvir a voz dessa terra. É assim, é nítido, é claro. Então nós precisamos o quê? Exercitar o nosso espírito. E só tem uma maneira. Você precisa tirar mais tempo para estar na presença de Deus. Tá? Você precisa organizar o seu tempo, nós precisamos organizar o nosso tempo. Ou o homem ou a mulher que quiser ter intimidade com o Senhor, precisa aplicar mais tempo na busca a Deus. Aí você exercita o teu espírito. Amém? Jesus viveu nessa terra como um homem cheio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então Jesus era cheio do Espírito Santo. E é por isso que podemos imitá-lo. Se ele tivesse andado nessa terra como Deus, entenda-se, usando tais atributos da divindade, jamais poderia dizer que faríamos as mesmas obras que ele fez e até maiores. Tá vendo? Então, se Jesus estivesse aqui como Deus, usando da onipotência, onipresença e onisciência, nunca nós, meros mortais,
poderíamos nos igualar igual a Jesus. Ou nos feitos, né? Porque Jesus é uma pessoa, então o Jesus nunca a gente não vai se parecer com Jesus, isso não. Mas a forma que está sendo explicada aqui são os feitos. A maneira de ensinar a palavra, a maneira de orar pelas pessoas, né? O coração que Jesus tinha, enfim, tudo isso a gente pode se parecer com o Senhor Jesus, né? Mas ele dependia do Espírito Santo, e sabe onde o Espírito falava com ele? No mesmo lugar que fala conosco. Então o Espírito Santo falava com o Senhor Jesus, né? E é nesse mesmo lugar que ele falava com o Senhor Jesus, ele fala comigo e com você. Em nosso espírito. Veja o relato do Evangelho. Temos em Jesus É aqui mesmo, né? Foi para frente? Foi, né? Foi. Temos em Jesus o exemplo perfeito de uma vida no Espírito. Se com ele Deus falava assim, não espere nada diferente. Algo distinto desta forma de Deus falar pode nos ocorrer ocasionalmente. Mas o dia a dia será marcado pelo testemunho do Senhor em o nosso coração. Tá? Então, entenda, há 2.500 anos atrás, quando Jesus andou dessa terra, cheio do Espírito Santo, Deus falava com ele, o Espírito Santo falava com ele. Aonde? No seu espírito. De 2.500 anos para cá, né? Hoje, século 21, 8 de abril, Deus mudou a maneira de agir? Continua a mesma. Aí você vai falar para mim assim, mas pastor, por que hoje são poucas as pessoas que ouvem a voz do Espírito? Porque são poucas pessoas que ainda se dedicam, né, a maior parte do seu tempo a Deus. Simplesmente assim. Porque se nós, eu e você, né, ficarmos distante de Deus, diminuímos o nosso tempo com Deus, nós vamos passar como muitas pessoas estão passando. Não ouve mais a voz de Deus. Não ouve mais a voz do Espírito. Amém, Jesus? Então, o Espírito Santo na nossa vida, o reino de Deus na nossa vida, é prioridade. O que era prioridade para Jesus? Nem a família dele era prioridade. Porque quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, e ele estava ali no templo, né? E os doutores da lei já estavam maravilhados com ele. Tamanha era a sabedoria dele, né? Foram lá, ele estava lá ministrando a palavra. Foram lá e, olha, Senhor Jesus, sua mãe e seu pai estão lá fora. A sua família te procura. Sabe o que ele falou? A minha família é aquele que faz a obra de Deus. Então entenda, Jesus ele não deu prioridade nem para a sua família. Eu não estou dizendo aqui que você tem que negligenciar a sua família, não é isso. É que existe hierarquias, existem lugares definidos. Em primeiro lugar Deus, em segundo lugar família. Quem está entendendo, diga amém. Se não for assim, irmão, nós não vamos agradar a Deus. Então, tem mulheres que amam mais o marido que a Deus. Não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não vai ouvir Deus falar com ele. Tem homens que amam mais a esposa do que Deus. Não vai ouvir a voz de Deus. Amém, Jesus? Tem gente que gosta mais de um amigo do que de Deus. Não vai ouvir a voz de Deus. Tem gente que ama mais o seu trabalho do que não vai ouvir a voz de Deus. É algo que nós precisamos entender. Jesus está em primeiro lugar. Para termos uma amizade com Ele, né? Um relacionamento profundo. Amém? Vamos lá. Nas vezes em que uso o termo Espírito Santo fala, não me refiro a uma voz audível.
Às vezes ele fala sim, mas na maioria das ocasiões é apenas um testificar interior. Então, a todo momento, o Espírito Santo está falando com você durante o dia. A todo momento. Mas você precisa o quê? Precisa ter essa sensibilidade. Precisa exercitar o teu espírito, para que você não perca esses momentos que o Espírito Santo está falando com você. Amém? Eu tô trabalhando muito, tô agitado lá na minha casa, hoje é faxina, limpeza, e você tá para lá, para cá, juntando as coisas. Amém, Jesus? Então você precisa entender isso. Não é que você vai deixar a casa suja, não é que você vai deixar tudo desorganizado, nada disso. Mas você precisa aprender que o Espírito que está dentro de você, ele vai a todo momento receber informações do Espírito Santo. E aí nós precisamos estar cientes a isso, né? Às vezes esse testificar, que aqui o estudo está falando, é um pensamento que vem. É uma situação que você se lembra de alguma coisa. E aí, isso é o Espírito Santo falando com você. Não que ele não fale através da sua voz, fala também. Mas a maioria das vezes é o testificar. Esse sentimento que você sente. Puxa, eu poderia agora dobrar meu joelho e orar, né? Vem aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a palavra, né? Vem aquela vontade de mandar uma mensagem para alguém que está precisando de ajuda. Então esse é o testificar do Espírito Santo. Por exemplo, como podemos saber que somos filhos de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica, testemunha com o nosso espírito que de fato somos. E como se dá essa testificação? Simplesmente sabemos que somos filhos. Algo em nós o diz. É uma certeza no coração e não na mente. Não se trata de ser convencido pela razão, mas de ter uma convicção interna. Isso aqui, quando ele fala algo no coração e não na mente, e eu ensinei aos irmãos que o coração é a mente, né? Do que ele está falando aqui? Do consciente. Porque a mente é dividida em dois fatores. A mente humana, em consciente e subconsciente. Amém? No consciente e no subconsciente estão coisas que às vezes você não sabe, mas ao longo do tempo você vai ter reflexo disso. Então, eu uma vez aprendi uma oração e coloco isso em prática. Quando eu estou orando e peço perdão a Deus todos os dias, porque eu sou homem, eu sou falho, sou pecador, então todos os dias eu oro e peço perdão ao Senhor. Mas eu peço perdão ao Senhor até pelos pecados que eu não me lembro, mas que está no meu consciente ou no subconsciente. Aí você vai mais profundo, tá? Então, o que ele está explicando aqui? Que esse testificar é no coração, ele está falando do consciente, e até mesmo do subconsciente. Algo que é lá no profundo da sua mente, do seu cérebro, do seu intelecto. Bem? Considere uma outra área de atuação do Espírito Santo, que é através a revelação da palavra de Deus a cada um de nós. Como ele faz isso? As Escrituras respondem. Olha só, 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para elas são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem lê aqui a Bíblia entende a Bíblia? Levanta a mão.
Quem lê a Bíblia entende a Bíblia. Amém? Por que que você entende a Bíblia? Por causa do Espírito Santo. Agora, pega qualquer um lá fora que nunca andou na presença de Deus, abre a Bíblia, fala para ele ler um capítulo e explicar para você. Ele não sabe. Eu já fiz essa experiência. Não sabe. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Então, se você abre a tua Bíblia na tua casa, lê e fala assim, nossa, Deus está falando comigo. Como? Você está lendo, é um papel aqui. Como que Ele está falando com você? Através do Espírito Santo. Amém, Jesus? Então, isso é maravilhoso. Você vê que é uma coisa simples, mas é maravilhoso. Então, você lê, você olha, você lê e fala, nossa, Deus está falando comigo. Isso é tremendo, irmãos. Então, isso é o sinal que o Espírito Santo fala ao teu espírito. Amém? O homem não pode compreender as coisas de Deus com o seu psique. O que é o psique? A sua mente natural. A mente natural. O cara pode ser doutor, mestrado, doutorado, em qualquer área aqui da terra. Amém? Ele vai entender disso. Se ele nunca leu a Bíblia, ele é leigo nas coisas de Deus. Ele é leigo nas coisas de Deus. Amém, Jesus? Então, não adianta você ser inteligente. Só ser inteligente você não vai entender nada que é de Deus. E digo mais, que a inteligência dessa terra te afasta de Deus. Porque quanto mais você adquire em conhecimento daqui da terra, menos você se importa com Deus. Essa é a grande realidade. As pessoas, elas são ateus. Por quê? Porque elas simplesmente dizem que têm todo o conhecimento. Estudaram a vida inteira, mas são ignorantes nas coisas de Deus. Então nós precisamos entender isso. Vou ler de novo aqui. O homem não pode compreender as coisas de Deus com seu psique, com a sua mente própria, pois ela se discerne com o Espírito. Então as coisas de Deus não discernem com isso, discernem o que está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que é essa área espiritual que tem dentro de você, chamada Espírito. Aleluia. É no nosso próprio espírito que o Espírito Santo ensina as coisas espirituais e não na nossa mente. Amém, Jesus? Então ele vai ensinar aonde? No nosso espírito. Não é na nossa mente que ele vai ensinar. Tudo que você aprende nesse mundo é na mente, mas as coisas de Deus é pelo Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Não tem como você aprender mais do que isso. Amém, Jesus? Então você precisa ter esse lado espiritual ativo, exercitado, para poder guardar tudo aquilo que Deus está revelando ao seu coração. 1 Coríntios 2,15. Novamente o apóstolo Paulo. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Está vendo? Então o homem espiritual, ele faz a diferença no meio de doutores, no meio de pessoas poderosas. Porque não adianta você, pode ter todo o conhecimento dessa terra, mas se você não sabe quem é Deus, você é uma pessoa ignorante. Amém? Se você não entender quem é Deus, isso vai fazer falta para você. Não adianta você ter todo o conhecimento dessa terra. Você precisa ter o Espírito Santo. Amém? Percebemos mais uma vez, portanto, qual é o lugar onde Deus fala, seja por um testificar ou
por revelação da palavra no nosso espírito. Acho que isso está bem claro, né? Então aqui você está ouvindo o culto, né? E aí você está no culto, assim, daqui a pouco uma palavra chama a sua atenção. Uma coisa que sai da boca do pregador aqui, meu Deus do céu, que lá testifica. O que é isso? É o Espírito Santo falando com você. Amém? Então isso vai fazer muita diferença na sua vida. Exercitando o Espírito. Muitos de nós já aprendemos que é possível exercitar o corpo e até a alma e mente. Assim como exercitamos o corpo com ginásticas, nossa mente também com exercícios, mediante a prática da leitura, jogos e etc. Mas o espírito pode ser exercitado? Uma pergunta, né? Ora, se o corpo e alma se exercitam, por que não o espírito? Certamente que sim. Nossa dificuldade em ouvir Deus começa na insensibilidade do nosso espírito. Essa é a grande realidade. A insensibilidade. E aí você não ouve a voz de Deus. É a razão de nosso espírito, né, permanecer insensível. Deve-se ao fato de o usarmos muito pouco. Mas, à medida em que o exercitamos, uma nova sensibilidade surgirá. Está vendo? Então, se você não exercita o espírito, não tem a prática de orar, não tem a prática de ler a Bíblia, não tem a prática de santificar, de jejuar, de vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, então você vai ficar insensível, né? Insensível a essa situação. Tá? Nas minhas experiências, no sentido de ouvir a Deus, percebo que houve crescimento à medida em que o meu espírito foi sendo exercitado pela meditação da palavra e pela oração em línguas. Meditação da palavra e a oração em línguas. Tá? Então veja que isso vai praticar, isso vai tirar a insensibilidade do seu espírito. É uma prática. É algo que você tem que fazer continuamente, constantemente, diariamente, para que você não perca, né, a sensibilidade que você tem de Deus falar no teu coração. O nosso homem espiritual não é diferente. Também existe atrofia espiritual. O que é atrofia? Atrofia é quando você perde o movimento, né? Você perdeu o movimento do braço, vai atrofiar o braço, né? O braço vai ficar duro e aí você precisa do quê? Você precisa de fisioterapia, de exercícios, para que aquele braço volte a se movimentar. Quebrou o braço, quebrou a perna, né? Aí você vai lá, tira o gesso, vai estar 100% já? Não, você vai ter que fazer fisioterapia, porque muitas vezes atrofiou, você ficou, né, numa posição só por vários meses. Então atrofiou aquele negócio, então precisa soltar tudo ali, musculatura, né, tendões, membros ali, precisa soltar. E isso só acontece através de fisioterapia. Amém? Onde é a fisioterapia do espírito? Aqui no culto de ensino. Você está exercitando teu espírito aí. Amém? Glória a Deus. Assim como a diferença entre o físico de um atleta em constante preparo é gritante em relação ao de alguém que veio a começar a atrofiar. Também no reino espiritual há atletas espirituais em constantes exercícios e gozando de boa forma.
E há aqueles atrofiados que nunca ouvem o Senhor em nada. Amém, Jesus? Agora, veja que isso aqui é uma prática particular. Isso aqui depende de cada um de nós. Amém, Jesus? Então, você pode ser um atleta espiritual, ou você pode ser aquele que está atrofiado. Então, isso é uma coisa que depende de você. Se exercitar, buscar, se manter na presença de Deus, se desviar do mal, né? Tentar pecar o menos possível, porque você conhece a lei de Deus. Então, tudo isso vai fazer você chegar a um nível alto de sensibilidade ao Espírito. Sei que para muitos é estranho quando falamos sobre ouvir Deus em nosso espírito, uma vez que na prática não possuem nenhuma referência do que é isso, mas nunca exercitaram seu espírito e de repente querem ser atletas espirituais. Não tem jeito. Amém, Jesus? Então, você nunca correu. Aí um belo dia você fala, não, vou correr, põe o tênis e sai pra rua correndo. O que vai acontecer com você? Vai ter que chamar o sapo no meio do caminho para levar você, porque você não tem preparo para isso. Você nunca correu, deu na louca, sai correndo. Não é? É a mesma coisa. Alguém que nunca ouviu a voz de Deus, eu quero ouvir, já começa, né? Já começa 40 dias de jejum. Aí vai parar no hospital. Nunca jejuou na vida, aí vai parar no hospital. Então, o que acontece? Nós precisamos pegar forma, resistência. E isso começa devagar. Nada de querer já desembestado, querer fazer o que muitos, né, que já têm 20, 30, 40 anos de igreja, fazem. O camarada chega e já quer fazer. Então isso dá errado. Isso dá errado. Você precisa se preparar para tudo, né? Então isso é importante a gente fazer. Amém, Jesus? Sei que para muitos é estranho quando falamos sobre ouvir Deus. Isso aqui já foi. Vamos lá. Perdão. Isso é muito difícil, pois a sensibilidade é algo que se adquire gradualmente. É algo que se conquista rapidamente? Aqui já está falando, é gradualmente. Então não adianta ir com muita sede ao pote. Não adianta querer pular etapas. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta. Você precisa respeitar o ritmo de Deus na sua vida. Então tudo começa, né? Eu quero ser um expert em jejum. Oh, glória a Deus, maravilha. Quero ser doutor em jejum. Tá. Mas você já vai começar jejuando 40 dias? Não. Você vai jejuar um dia, você vai passar mal para chuchu, né? Vai ficar ser ruim mesmo. Sua cara ficar parecendo uma cara de limão. Você ficou o dia inteiro sem comer, né? Tem gente que não aguenta ficar nem 30 minutos. Aí fica o dia inteiro, fica aquela cara de limão chupada, né? Ruim. A primeira coisa que acontece comigo foi assim, né? Quando eu comecei a jejuar, a primeira coisa, minha boca ficou parecendo um gosto de pão de chão. Por quê? Porque é tanta gordura no corpo, é tanta coisa ruim no corpo, você para de comer, que negócio vai voltando pra garganta, sua boca fica até com gosto ruim. Mas nós precisamos entender, né? Então, a gente tem experiência, tem homens aí, que nem Luciano Subirá, ele fez 2 vezes jejum de 40 dias. Só tomando água. Então, são pessoas que começaram gradualmente. Então, nada disso. Eu nunca li a Bíblia. Eu quero começar a ler a Bíblia. Quer ler a Bíblia tudo num dia só. Não adianta fazer isso. Não, eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Maravilha, você vai ler em 1 ano. Mas depois que você leu, tenta recordar alguma coisa que você leu. Você não sabe. Que o jeito certo de estudar a Bíblia, o que é? Você pega um capítulo,
Você lê aquele capítulo inteiro da Bíblia, certo? Fecha a Bíblia, no caderno do lado você escreve o que você entendeu do capítulo. É assim que você estuda a Bíblia. Aí você vai guardar onde? Na mente. Tá? Não adianta você ler 10 capítulos num dia, ou um livro inteiro da Bíblia num dia. Aí você vai se perguntar amanhã: nossa, eu li o livro de Lucas, mas não me recordo de nada. Não adianta. Você precisa entender isso. Amém? Às vezes alguns irmãos me perguntam como consigo memorizar versículos e textos bíblicos, como se fosse necessário aprender alguma fórmula. Mas a verdade é que eu não me esforço para isso. Sempre investi na leitura, de modo que tenho facilidade para memorizar o que leio, devido ao contínuo exercício nesta área. Amém? Eu nunca li a Bíblia inteira. Eu nunca fiz um propósito de ler a Bíblia inteira. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, o que o senhor acha daquela passagem que está lá em Apocalipse? O que o senhor acha daquela passagem que está lá em Gênesis? Está em Ezequiel? Que está em Jeremias? Eu vou falar para você. Agora, você fala para mim assim, mas como é que o senhor guardou isso? Porque leio a Bíblia todo dia. Eu nunca li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Confesso para os irmãos, nunca. Tem gente que já leu 10 vezes. Eu nunca li. Mas eu conheço todos os livros da Bíblia. Amém? Através de uma leitura consciente. Através de uma leitura onde você medita. Porque sem meditação não tem como ler a Bíblia. Amém? Há pessoas que têm grandes habilidades com números e cálculos. Outros com certos jogos e raciocínios. Mas o fato é que com o tempo é prática. Cada um exercita sua mente naquilo em que se dedica. Amém? Então é uma dedicação. Cada um exercita sua mente no que quiser. Então se você se decidir, não, vou me dedicar a conhecer a Deus. E por onde que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra. Então você vai começar uma leitura cotidiana, todo dia, e vai estudar isso. Amém, Jesus? Então isso é uma prática. Com isso quero explicar que com o nosso espírito não é diferente. Podemos torná-lo mais sensível e consciente através do falar em línguas, tá? Com isso quero explicar que com o nosso espírito não é diferente. Podemos torná-lo mais sensível e consciente através do falar em línguas. O falar em línguas é importante? É. Mas se alguém não falar em línguas, isso significa que ele não é batizado com o Espírito Santo? Não. Porque o maior dom que existe é o amor. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 13. Que diante do amor, línguas cessarão. Profecias cairão por terra. Porque de tudo que tiver que prevalecer, prevalece em primeiro lugar o amor. Às vezes uma pessoa não fala em línguas. Mas isso não significa que ela não é batizada com o Espírito Santo. Tá? Então fique ciente disso. Falar em línguas é algo que está atribuído a quem é batizado com o Espírito Santo. Mas não é uma regra. Porque até então tem quem fale e até então tem quem interprete. E quem interpreta muitas vezes não fala. Ele só consegue interpretar. Então não podemos misturar as coisas. Então tem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, né? E o batizado do Espírito Santo não é somente falar em línguas, não é somente quando vem assim a pessoa começa a falar em línguas, não. Eu já ouvi batismo com o Espírito Santo sem que a pessoa fale em línguas. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender. Amém, Jesus? Nós precisamos entender muito isso, porque senão o que acontece? Nós começamos
Nós não, né? Eu creio que aqui ninguém faz isso. Mas muitos começam a fazer o quê? A discriminar. Ah, você não é batizado com o Espírito Santo, vai ter tempo de estar na igreja. Nossa, o que está acontecendo com você? Você é crente frio. Já começa a julgar a vida da pessoa. Só porque ele fala em línguas. Toma cuidado com isso. A gente não pode discriminar ninguém porque não fala em línguas. Amém, Jesus? Com isso, quero explicar... Eu já pulei aqui? Há pessoas que têm grande habilidade. Com isso, quero explicar que com o nosso espírito não é diferente. Podemos torná-lo mais sensível e consciente através do falar em línguas. A leitura e meditação na palavra também tem o seu lugar no fortalecimento do espírito, pois é o alimento espiritual disponível para a boa saúde e vigor. Quantas vezes nós olhamos na Bíblia e já lemos que a palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito, né? É uma comida boa que devemos nos alimentar dela. Vários momentos na Bíblia fala isso, né? Tem aquela passagem lá, né, de Esaías, que fala do rolo, né, que engoliu o rolo, que era a palavra de Deus, que quando ele engoliu tinha gosto de mel, mas quando chegou no ventre amargou. Por quê? Porque encontrou com o homem. Quando a palavra de Deus se encontra com a gente, amarga a vida, irmão. Porque você vê tudo que você está fazendo de errado ali. É uma coisa impressionante. Então a palavra de Deus está aí para contestar o homem mesmo. Amém? Contudo, um atleta não adquire um bom físico apenas se alimentando e tomando vitaminas. É necessário combinar isto ao exercício. Semelhantemente, devemos nos alimentar da palavra, mas também devemos exercitar o nosso espírito. Com isso, acho que ficou bem claro para nós, né? Não é só simplesmente, maravilha, você está lendo a Bíblia todo dia, mas exercita o teu espírito. Vai mais profundo um pouco, né? Se aprofunda na oração também. Vai buscar o jejum também, né? Para que você fique aí um atleta aí na presença de Deus, né? Para terminar, vamos lá, vamos encerrar. Em nome de Jesus. Se você deseja uma vida intensa em Deus, exercite pacientemente e dedicadamente o seu espírito, dia após dia, mediante a meditação na palavra e as práticas do falar em línguas, e as mudanças se manifestarão, irá levá-lo a um nível mais elevado no seu andar em Deus. Amém, Jesus? Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.